Observe o homem moderno em seu habitat natural. Olhos fixos na tela, dedos deslizando freneticamente, calculando vantagens, medindo engajamentos, contabilizando likes. Ele não mente exatamente, simplesmente omite o que não convém. Não trai propriamente, apenas redefine os termos do acordo quando surgem oportunidades melhores. E quando questionado sobre honra, sorri com condescendência, como quem ouve falar de fax ou disquetes. A honra morreu? Não, ela foi assassinada. E você conhece os culpados. O primeiro golpe veio da eficiência. Vivemos em uma era onde resultados justificam processos, onde o fim não apenas justifica os meios, mas os exige. Um executivo que mantém sua palavra, mesmo quando isso custa milhões à empresa, é considerado incompetente, não nobre. Um político que recusa alianças contrárias aos seus princípios é ingênuo, não íntegro. A velocidade do mercado, a competitividade global, a necessidade de pivotagem constante, tudo isso transformou a consistência em rigidez e a rigidez em fraqueza. O segundo golpe veio da transparência seletiva. Redes sociais criaram uma ilusão, a de que vivemos expostos, quando na verdade vivemos editados. Você não vê a pessoa, vê a curadoria da pessoa. E nessa curadoria, honra tornou-se performance. Hashtags de integridade, stories de autenticidade, posts de valores. A honra deixou de ser o que você é quando ninguém está olhando para se tornar exatamente o que você mostra quando todos estão olhando. Mas aqui está o que poucos percebem. A honra não morreu porque perdeu valor. Ela foi declarada morta porque seu preço aumentou astronomicamente. Pense nisso. Em uma sociedade de máscaras, ser genuíno é revolucionário. Em uma economia de aparências, ter princípios é subversivo. Quando todos quebram promessas, mantê-las é poder. O problema nunca foi que a honra se tornou obsoleta. O problema é que ela se tornou cara demais para a maioria pagar. Os antigos entendiam isso. Samurais preferiam a morte à desonra, não por fanatismo, mas por compreensão estratégica. Em um mundo de incertezas, sua palavra era o único ativo verdadeiramente indestrutível. Cavaleiros medievais protegiam sua reputação mais ferozmente que seus territórios, porque sabiam que terras podem ser conquistadas, mas a confiança, uma vez perdida, raramente retorna. E então chegamos ao paradoxo central de 2026. Vivemos na era de maior conectividade e menor confiança da história humana. Temos mais ferramentas para verificar informações, mas menos certeza sobre o que é verdade. Temos mais formas de comunicação, mas menos pessoas em quem confiar. Nesse vácuo, observe o que acontece. Contratos se multiplicam porque palavras não bastam mais. Advogados prosperam porque apertos de mão perderam significado. Blockchain e criptomoedas emergem não como inovação tecnológica, mas como resposta desesperada à falta de confiança interpessoal. Criamos sistemas inteiros para substituir algo que antes residia no caráter individual, a garantia de que sim significa sim. A verdadeira questão não é se a honra está obsoleta, é se você tem coragem de reconhecer que renunciou a ela sem perceber. Quantas vezes você já ajustou a verdade para se adequar à conveniência? Quantas promessas você reinterpretou quando o cumprimento se tornou inconveniente? Quantas vezes você escolheu o caminho pragmático sobre o correto, justificando que todo mundo faz isso? Porque essa é a sedução fatal. Acreditar que se todos abandonaram a honra, você seria tolo em mantê-la. É o raciocínio do prisioneiro aplicado à moralidade. E todos nós conhecemos o resultado desse dilema. Mas aqui está o que os estrategistas medíocres nunca compreendem. Em um jogo onde todos traem, a única jogada verdadeiramente vencedora é a confiabilidade absoluta. Quando ninguém mais pode ser levado a sério, aquele cuja palavra se torna lei domina o tabuleiro. Não por bondade, por vantagem competitiva brutal. A honra não está obsoleta. Ela está aguardando aqueles corajosos o suficiente para empunhá-la novamente como a arma estratégica devastadora que sempre foi. E essa arma tem um preço. A disposição de perder no curto prazo para conquistar no longo prazo. A capacidade de suportar perdas imediatas em nome de ganhos estruturais. A força para ser previsível em um mundo que celebra a volatilidade. Poucos pagarão esse preço. E é exatamente por isso que os poucos que pagarem governarão os muitos que não tiveram coragem. Você foi ensinado a acreditar em uma mentira. Uma mentira tão persuasiva, tão academicamente respaldada, tão empiricamente comprovada, que questioná-la parece ingenuidade. A mentira é esta: humanos são, fundamental e inescapavelmente, criaturas do interesse próprio. Economistas construíram impérios intelectuais sobre essa premissa. Psicólogos evolucionistas a transformaram em dogma. Executivos a usam como justificativa. E você, sim você, provavelmente a internalizou tão profundamente que nem percebe como ela governa cada decisão que toma.
Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa verdade universal tem menos de 300 anos. Durante milênios, civilizações inteiras operaram sob premissas completamente diferentes. Espartanos criavam filhos para sacrificá-los pelo Estado. Budistas renunciavam a tudo em busca de iluminação alheia. Mães, em todas as culturas, escolhiam morrer para que seus filhos vivessem. E nenhuma dessas pessoas estava agindo contra sua natureza. Elas simplesmente operavam sob estruturas de significado diferentes das suas. O interesse próprio como motivador primário não é uma descoberta científica, é uma construção ideológica. E como toda ideologia eficaz, ela se tornou invisível através da repetição. Observe a mecânica do engano. Primeiro, redefiniram interesse próprio de forma tão ampla que se tornou irrefutável. Você doa para a caridade? Interesse próprio, você quer se sentir bem. Salva alguém do incêndio? Interesse próprio, não conseguiria viver com a culpa. Ama seus filhos? Interesse próprio, eles carregam seus genes. A teoria se tornou tão elástica que não pode estar errada. E uma teoria que não pode estar errada não é teoria, é tautologia. Segundo, confundiram descrição com prescrição. Porque alguns agem por interesse próprio, concluíram que todos devem agir assim. Porque mercados funcionam através de incentivos egoístas, decidiram que toda interação humana é um mercado. Pegaram um mecanismo específico em contextos específicos e o declararam lei universal da natureza humana. Mas a realidade é infinitamente mais perturbadora e mais poderosa do que essa simplificação conveniente. Neurociência moderna revela algo que místicos sempre souberam. Seu cérebro não distingue claramente entre você e outros. Quando você vê alguém sofrendo, as mesmas áreas neurais se ativam, como se você estivesse sofrendo. Quando você testemunha a bondade, seu sistema de recompensa dispara, como se você tivesse praticado a bondade. Você não está separado, você está interconectado em um nível que torna a própria noção de interesse próprio puro um absurdo biológico. E então surge a questão que destrói todo o edifício. Se somos puramente egoístas, por que sentimos vergonha? Vergonha não faz sentido em uma estrutura de interesse próprio. Remorso não deveria existir. Arrependimento é irracional. Se você foi pego fazendo algo desonesto, a resposta lógica seria pesar-se e repetir vale o risco. Não sentir uma emoção corrosiva que pune você internamente, mesmo quando ninguém mais sabe. A mera existência de consciência moral contradiz a premissa central do egoísmo universal. Mas aqui está o verdadeiro golpe de mestre do engano. Convenceram você de que reconhecer motivações além do interesse próprio é fraqueza. Admitir que você age por amor, por dever, por princípio, por algo maior que ganho pessoal, isso foi redefinido como ingenuidade, como se fosse uma ilusão da qual pessoas sofisticadas já se libertaram, como se entender a realidade significasse abraçar o cinismo. E assim, você se tornou prisioneiro de uma profecia autorrealizável. Você age egoístamente porque acredita que todos agem egoístamente. Você trai porque assume que será traído. Você maximiza vantagens porque presume que todos maximizam vantagens. E cada vez que faz isso, reforça o sistema que te convenceu de que não tinha escolha. Mas observe o que acontece quando esse paradigma encontra realidades sem filtros. Soldados que pulam sobre granadas para salvar camaradas, médicos que entram em zonas de epidemia quando poderiam estar seguros, pais que trabalham até a exaustão por filhos que nunca serão gratos, ativistas que sacrificam carreiras por causas que não verão vitória em vida. Você pode torcer essas ações para encaixá-las em modelos de interesse próprio. Pode dizer que o soldado quer aprovação póstuma, que o médico busca significado, que o pai satisfaz instintos evolutivos. Pode reduzir qualquer ato de transcendência a cálculo oculto de benefício pessoal. Mas para fazer isso, você precisa tornar interesse próprio tão amplo que perde todo o significado analítico. E mais importante, você precisa ignorar o testemunho das próprias pessoas sobre suas motivações. Precisa dizer a elas que estão erradas sobre si mesmas, que quando sentem que agem por amor, estão enganadas, que quando experimentam dever, estão confusas, que quando transcendem o eu, estão iludidas. Essa não é ciência, é arrogância epistemológica disfarçada de sofisticação intelectual. A verdade que o paradigma do interesse próprio não consegue acomodar é esta. Humanos são criaturas de significado antes de serem criaturas de incentivo. Você não age apenas para maximizar prazer e minimizar dor. Você age para realizar valores, habitar narrativas, cumprir propósitos que você mesmo construiu como fundamentais à sua identidade. E aqui está a parte que poucos compreendem. Essa capacidade, a capacidade de agir contra interesse imediato em nome de compromissos maiores, não é bug do sistema humano. É o recurso mais poderoso que você possui.
Porque em 2026, em um mundo saturado de atores egoístas otimizando constantemente para a vantagem pessoal, a pessoa que genuinamente opera a partir de princípios se torna imprevisível, incalculável, impossível de manipular através dos mecanismos usuais de incentivo e ameaça. Você não pode comprar quem não está à venda. Não pode intimidar quem valoriza algo acima da segurança. Não pode negociar com quem não negocia fundamentos. Essa é a arma que te ensinaram a descartar. Essa é a força que te convenceram a ver como fraqueza. Porque um mundo de egoístas é perfeitamente controlável. Basta ajustar incentivos. Mas um mundo de pessoas operando a partir de convicção genuína? Esse mundo é ingovernável pelos métodos convencionais de poder. O interesse próprio não é seu principal motivador. Nunca foi. Mas você foi condicionado a acreditar que é, porque essa crença te torna gerenciável, previsível, manipulável. A pergunta não é se você é capaz de agir além do interesse próprio. Você demonstra essa capacidade diariamente. A pergunta é: você terá coragem de reconhecer e desenvolver deliberadamente essa capacidade? Ou continuará fingindo que é prisioneiro de uma natureza que nunca foi sua? Há um novo tipo de predador circulando entre nós. Ele não carrega armas, não quebra leis, não ameaça abertamente. Sua violência é mais sutil, mais insidiosa, mais devastadora. Ele weaponizou a virtude. Você o reconhece imediatamente, embora raramente admita. Ele posta sobre justiça social enquanto explora estagiários. Discursa sobre sustentabilidade enquanto seu patrimônio cresce através de investimentos que destroem ecossistemas. Defende igualdade em painéis corporativos enquanto mantém estruturas de poder intocadas. E o mais perturbador, ele acredita genuinamente que é uma boa pessoa. Bem-vindo à era da ética estratégica, onde moralidade se tornou marca pessoal e princípios viraram produtos de marketing. O mecanismo é brutalmente eficiente. Primeiro, identifique qual virtude está em alta no mercado de reputações. Em 2026, pode ser sustentabilidade, inclusão, autenticidade, consciência social, não importa qual, desde que seja publicamente verificável e socialmente recompensada. Segundo, demonstre adesão visível a essa virtude através de sinais de baixo custo, declarações, símbolos, afiliações. Terceiro, colha os benefícios reputacionais enquanto suas ações reais permanecem convenientemente opacas. É genial porque é indetectável. Como você prova que alguém não acredita genuinamente no que proclama? Como destino e convicção real de performance calculada? E mais importante, como você acusa alguém de hipocrisia sem parecer cínico, amargo ou pior, contra a própria causa que ele diz defender? A ética estratégica se protege através de uma armadilha lógica perfeita. Questionar a autenticidade da virtude de alguém é tratado como um ataque à virtude em si. Mas aqui está o que essa epidemia revela sobre o estado atual da moralidade. Quando princípios se tornam performáticos, eles param de custar algo. E quando param de custar algo, deixam de ser princípios, tornam-se acessórios. Observe a diferença fundamental. Princípios genuínos exigem sacrifício. Eles te custam oportunidades, relacionamentos, vantagens. Eles te colocam em posições desconfortáveis. Te fazem escolher entre o conveniente e o correto, entre o lucrativo e o justo, entre o popular e o verdadeiro. Princípios reais sangram, deixam cicatrizes. Você sabe que tem um princípio genuíno quando defendê-lo dói. A ética estratégica não dói. Ela beneficia. Cada declaração virtuosa aumenta a capital social. Cada posição corajosa, previamente aprovada pelo algoritmo, gera engajamento. Cada demonstração de consciência moral abre portas, cria conexões, constrói marca pessoal. É moralidade de risco zero, retorno garantido. E o mais sombrio, ela funciona precisamente porque corrompeu o próprio mecanismo que deveria detectá-la. Antigamente, hipocrisia era exposta através de contradição entre palavras e ações. Mas a ética estratégica aprendeu a evitar contradições óbvias. Não é que essas pessoas digam uma coisa e façam outra. Elas cuidadosamente fazem o mínimo necessário para que a acusação de hipocrisia não se sustente tecnicamente. É a estratégia do faça o suficiente para não ser cancelado, mas não tanto que comprometa vantagens reais. Um CEO que declara compromisso com diversidade e contrata exatamente o número de minorias necessário para evitar escrutínio, mas não o suficiente para alterar estruturas de poder. Um influencer que proclama consciência ambiental e compra compensações de carbono enquanto mantém consumo conspícuo intocado. Um político que defende os pobres em discursos, mas vota consistentemente por políticas que os mantêm pobres, desde que acompanhadas de retórica compassiva. Tecnicamente, não são hipócritas. Eles fazem algo, apenas o suficiente para reivindicar a virtude sem pagar seu preço real. Mas veja a reviravolta que ninguém esperava.
Essa corrupção da virtude está gerando uma reação que os estrategistas éticos não previram, porque enquanto eles performam moralidade, um número crescente de pessoas simplesmente parou de confiar em qualquer demonstração pública de virtude. O pêndulo balançou tão longe na direção da ostentação que agora existe suspeita automática de qualquer um que fale sobre valores. A própria linguagem da moralidade foi envenenada pela sua instrumentalização. E isso cria um problema existencial. Como você comunica princípios genuínos em um ambiente onde toda a comunicação de princípios é presumida performática? A resposta está precisamente onde sempre esteve, através de ações que custam algo real. Quer saber se alguém tem princípios genuínos ou ética estratégica? Observe o que eles fazem quando ninguém está olhando. Observe o que eles sacrificam. Observe quais oportunidades recusam e por quê. Observe se suas ações custam capital social, dinheiro, status ou se consistentemente os aumentam. Princípios genuínos fazem você perder coisas. A ética estratégica faz você ganhar coisas enquanto parece que está perdendo. Mas aqui está o paradoxo brutal que define nossa era. Em um mundo de ética estratégica universal, retornar a princípios genuínos se torna a jogada estratégica suprema. Pense na mecânica. Quando todos performam virtude, virtude real se torna escassa, e escassez gera valor. Quando todos prometem, mas poucos cumprem, cumprir se torna a vantagem competitiva devastadora. Quando todos otimizam a aparência, substância se torna diferencial impossível de copiar. A ironia é perfeita. Os estrategistas éticos, ao corromper a moralidade, inadvertidamente criaram um ambiente onde moralidade genuína se torna o ativo estratégico mais valioso disponível. Mas, e este é o mais crucial, apenas se você tiver estômago para suportar o período de desvantagem aparente. Porque princípios genuínos não geram retornos imediatos, eles geram retornos compostos. Você perde transações individuais, mas ganha confiança estrutural. Você renuncia a vantagens táticas, mas constrói posição estratégica inexpugnável. Você sacrifica ganhos de curto prazo, mas estabelece fundação que não pode ser abalada por mudanças de mercado moral. A questão que define você não é se você pode distinguir ética estratégica de princípios genuínos nos outros, é se você pode detectar essa distinção em si mesmo. Quantas de suas posições morais você adotou porque acredita nelas, versus porque aumentam sua reputação? Quantos de seus valores sobreviveriam se defendê-los te custasse status? Quantas de suas convicções você manteria se elas se tornassem socialmente desvantajosas? Essas perguntas são desconfortáveis porque revelam verdade incômoda. A maioria de nós pratica a ética estratégica sem perceber. Não por malícia, por adaptação. Porque vivemos em ecossistema que recompensa performance e pune autenticidade. Mas veja o que acontece quando você inverte o jogo. Quando você decide conscientemente operar a partir de princípios não negociáveis, independente de retorno social, quando você torna sua palavra absolutamente confiável, mesmo quando quebrar seria mais lucrativo, quando você age com integridade, mesmo, especialmente, quando ninguém está observando. Inicialmente você perde. Os estrategistas éticos te ultrapassam. Eles ganham os contratos que você recusou por motivos morais. Eles escalam posições usando atalhos que você não toma. Eles constroem impérios sobre fundações que você não tocaria. E então, gradualmente, inevitavelmente, a estrutura deles começa a rachar. Porque ética estratégica é fundamentalmente instável. Ela depende de nunca ser testada verdadeiramente. Funciona apenas enquanto as apostas permanecem baixas, enquanto as contradições não se tornam óbvias demais, enquanto o custo de manter a performance não excede seus benefícios. Mas quando pressão real chega, crise, escrutínio, momento decisivo, a fachada desmorona. E todos que construíram reputações sobre ostentação de virtude descobrem que reputações baseadas em performance são exatamente tão sólidas quanto performances sob pressão, frágeis, contingentes, descartáveis. Enquanto isso, aqueles com princípios genuínos simplesmente continuam sendo quem sempre foram. Porque não há performance para manter, não há máscara para segurar, não há dissonância entre imagem pública e realidade privada. Essa é a diferença entre construir sobre areia e construir sobre rocha. Ambos parecem sólidos quando o clima está calmo. A diferença aparece quando tempestade chega. E tempestades sempre chegam. Então aqui está a sua escolha final, apresentada sem ambiguidade. Você quer parecer virtuoso ou ser íntegro? Quer otimizar para a reputação ou para caráter?
Quer jogar o jogo da ética estratégica e esperar que nunca seja verdadeiramente testado? Ou quer construir fundação moral que suporta qualquer teste? Porque em 2026, em um mundo saturado de performance virtuosa e vazio de substância moral, a jogada mais radical, mais subversiva, mais estrategicamente poderosa disponível é simplesmente esta: seja genuinamente quem você afirma ser. Não como tática, não como marca, não como estratégia para eventualmente monetizar a autenticidade, mas porque algumas coisas, honra, integridade e princípios, não perderam valor quando se tornaram raras. Elas se tornaram raras porque poucos tiveram coragem de pagar seu preço crescente. A questão nunca foi se honra está obsoleta. A questão sempre foi se você é forte o suficiente para carregá-la quando quase todos a descartaram. Essa é a única pergunta que importa. E somente suas ações, não suas palavras, não suas intenções, não suas declarações, fornecerão a resposta.